Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco com estudo dirigido do livro Grilhões Partidos, obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco. Chegamos então ao capítulo 14, né? Dessa história, dessa família, desse drama vivido por um processo obsessivo muito pertinaz, né? A menina Esther, né, de 15 anos, mas que, claro, abala toda a família, né? E como vocês vêm acompanhando aqui os vídeos, nós vemos que o drama é muito grande, porém a ajuda divina também não é pouca, ok? Então, chegando ao capítulo 14, que o título é Novas Diretrizes, e na parte inicial, né, como em todo capítulo, tem um trecho, um conteúdo da codificação. Aqui temos conteúdo do livro A Gênese, né, que é o quinto da codificação, A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. E aqui tem um trecho do capítulo 14, do item 46, que é um item justamente que fala das obsessões e mais especificamente das obsessões ligadas à subjugação ou possessão, né? Fala mais especificamente dessa parte, que é o assunto, né, que está aqui no livro Grilhões Partidos. E esse trecho diz exatamente assim: para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Então, para a gente se preservar da enfermidade, a gente sempre fortifica o corpo, né? Pelo menos quem tem consciência, né? Procura se alimentar o melhor possível, né? Ingere vitaminas, sais minerais, né? E tudo que for assim nutritivo, que fortaleça o corpo, né? Vitaminas, proteínas e etc. Né? E a gente procura então fortalecer o nosso corpo. Pois bem, para garanti-la contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma. Do mesmo jeito que a gente fortalece o nosso corpo com boa alimentação, tomando vitaminas e etc., né? Suplementos alimentares, inclusive, né? Praticando exercício físico, nós, para evitar isso aí, a gente faz isso para evitar as doenças do corpo, né? Os problemas, e amenizar o desgaste natural do corpo, né? Nós fazemos isso. Então, para nós nos garantir contra a obsessão, que é uma doença da alma, nós temos que fortalecer a alma também, né? É uma doença da alma, mas com reflexos diretos no corpo, principalmente no caso da subjugação, da possessão, como é o caso aqui da história do livro, né? Donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, quer dizer, da autorreforma, né, da reforma íntima, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem socorro de terceiros. Então, quando nós procuramos nos melhorar moralmente, tirar de nós a causa que atrai a obsessão, a gente por nós mesmos conseguimos nos livrar do processo obsessivo sem a ajuda de terceiros, né, de outras pessoas, né? É possível, né? É raro, mas é possível, né? Raro não, raro eu estou exagerando, mas normalmente processo obsessivo nós sempre, quando temos consciência disso, claro, né, procuramos ajuda, né? Mas é possível nós nos liberarmos desse processo por a gente mesmo, sem a ajuda de outros encarnados, né? Basta fazendo, nos reformando moralmente e tirando de nós a causa que atrai a obsessão. Porém, aí continuando aqui, necessário se torna este socorro, ou seja, o socorro de outras pessoas é imprescindível, né? Quando a obsessão degenera em subjugação ou em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, quando a obsessão chega nesse nível da subjugação,
a pessoa perde o livre-arbítrio, né? Como a gente está vendo no caso de Esther, né? No caso de Esther aqui na história. Então aí precisa da ajuda de outras pessoas, né? E glória a Deus quando essa ajuda aparece. Como é o caso aqui de Esther, a ajuda chegou, né? Foi difícil o pai dela, né, o coronel, birrento, orgulhoso, aceitar essa ajuda, né? Mas quando ela chegou através de um amigo muito querido que ele confiava, que ele foi na casa, mesmo que reticente, né? Os amigos da família Sobreira, ele conseguiu se convencer da necessidade. Então agora vai ser na casa dele, na casa do coronel, né? Coronel Medeiros, Constâncio Medeiros, e da sua esposa Margarida. Eles vão, neste capítulo, implantar lá o culto do evangelho no lar, né? E para isso os amigos, né, Sobreira, né, o amigo dele e a esposa, vão lá para implementar, né, a sessão do evangelho no lar, né, na casa deles agora, né? O que deixa principalmente Dona Margarida muito feliz. Ela inclusive volta a enfeitar a casa como ela não estava mais fazendo, né, usualmente, né, pega as toalhas bordadas, os enfeites, quer dizer, dá uma embonitada na casa, né, para receber os amigos e para realmente fazer essa sessão de evangelho, né, o que vai ser não, o que foi, né, que a história já passou, o que foi muito importante para essa família, né? Então, o coronel Epaminondas, não é Epaminondas, não, você fala errado, é Epaminondas, chega, né, à casa, né, ele sugere leituras, né, ao amigo Constâncio, né, esclarecimento, leituras bem sugeridas, né? Então eles vão à casa do coronel. Porém, não vão sozinhos. Convidam outras pessoas. Que pessoas? Justamente, né, pessoas que frequentam a mesma casa espírita, as mesmas casas espíritas dele, que nós tivemos aqui um capítulo só para falar dessa instituição espírita, né? E quando ele chega, o coronel Sobreira pede desculpa, né? O Epaminondas pede desculpa, olha, por haver ampliado o convite a outras pessoas. Então, outras pessoas que frequentam a Casa Francisco de Assis, né? A instituição espírita, o Centro Espírita Francisco de Assis, né? E então ele convida justamente a família Albuquerque, né? O doutor Gilvan, que é, doutor Gilvan, que é praticamente o pai adotivo de Rosângela, que teve lá outro dia na casa do coronel e foi posta para fora, justamente foi tentar esclarecê-lo sobre a questão de interferência espiritual no caso de Esther. Então, quem vai para lá? O doutor Gilvan, vai, né? Residente em Botafogo, vai o doutor Gilvan, a esposa e Rosângela também vão para esse momento, né? E lembrando que ela é enfermeira lá do sanatório em que Esther está internada e teve aquele diálogo com o psiquiatra chefe, né? Que foi um diálogo muito interessante, né? Bom, então o anfitrião, né? O coronel Constâncio de Medeiros, de Santa Maria, quando vê que Rosângela está entrando, ele se surpreende, claro, né? E deve ter ficado com certeza morrendo de vergonha, como eu ficaria se tivesse no lugar dele, né? E aí, ele mas ao mesmo tempo ele ficou muito satisfeito, né? Apesar de constrangido, mas satisfeito. E aí ele diz, né? Isso aqui eu vou ler ipsilíteres para você, né? Hoje o Senhor penetra, o Senhor está se referindo a Deus, né? Hoje o Senhor penetra realmente no meu lar, porquanto me confere o ensejo de desculpar-me desculpar-me é ótimo, né? O ensejo de desculpar-me com a senhorita
pela indelicadeza e incivilidade com que tratei noutra oportunidade. Aqui mesmo, né, nessa casa. Sua religião, isso ele falando com ela, de fato é pauta de nobre conduta, promovendo ao perdão espontâneo, conforme atesta, retornando a esta casa, doravante é também sua. Né? Quer dizer, então ele se desculpa com ela e diz que ela retornou àquela casa pela capacidade dela do perdão, né? De que realmente a doutrina espírita é uma coisa maravilhosa, ele reconhece, né? E diz que agora a casa é dela para a hora que ela quiser estar lá, né? A voz lhe trai a emoção, ou seja, ele fica emocionado quando fala isso, ele não fala, né? Com certeza ele fala com emoção e a voz deve ter embargado, é um momento emotivo realmente, mas Rosângela, humilde, né? Fala, sou eu quem vos voga perdão, senhor coronel, né? Pela forma como agis extemporânea, desajeitadamente e tal. Aí ela fica bem constrangida, mas aí apertam as mãos fraternalmente, emocionadamente, e tá tudo resolvido. Isso aqui é interessante, gente, né? A capacidade do perdão, a capacidade do coronel que teve de reconhecer o quanto ele foi indelicado, né? O quanto ele realmente perdeu a mão aquele dia da falta de educação, e ela também de perdoar e voltar lá e ajudar, né, nesse socorro espiritual à família, mas porque ela prometeu a ela mesma que ela ia ajudar Esther, e ela está cumprindo, passando por cima do orgulho e perdoando e indo lá. Isso aí é uma coisa, gente, será que nós temos essa capacidade? É algo a se refletir. Para mim, a maior reflexão desse capítulo, especificamente, é essa. É esse reencontro. Né? Não é só isso que tem aqui, mas para mim, Ricardo Dib, é a parte mais significativa desse capítulo. Eu, inclusive, fiz um vídeo só sobre isso, né? Aqui mesmo no canal Raciocínios Espírita, um vídeo do bloco Claridades Evangélicas. Né? Bem, e aí, às 20 horas, né? Eles resolveram se reunir, né? Fazer a sessão de evangelho no lar, na casa. Repito, Dona Margarida estava muito feliz, inclusive, né? Ela estava sentindo algo tão bom que, inclusive, o mentor espiritual dela é citado aqui na história, né? Ele também a influenciando a esse otimismo, que ela realmente desenvolva esse otimismo, que ela cultive realmente esse otimismo, né? O mentor espiritual dela aproveitou essa brecha dela, essa alegria, para insuflar mais otimismo nela, inclusive que vá em frente, né? Nesse estudo, nessa vivência da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus redivivo, né? E aí o médium Joel também estava presente, né? O médium Joel que esteve na casa também dos amigos Sobreira, né? Estava presente de novo aqui, né? Que é também da Casa São Francisco, e ele faz a oração inicial, né? Ele faz a oração inicial, pede bênçãos para a família, e depois é aberto uma página do Evangelho, no capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo, e com a instrução dos espíritos, né? Que quem assina é Emmanuel e Pascal, né? Que é intitulada O Egoísmo, que foi o título induzido pelos benfeitores espirituais que fosse aberto nas páginas do Evangelho nessa noite. E aí é lida a lição, né, que todos conhecem, eu acredito que todos conhecem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Joel, né, faz, Joel não, perdão, o coronel Epaminondas, o amigo de Constâncio, faz uma belíssima preleção sobre essa questão do egoísmo, até da forma como nós criamos os nossos filhos, né? Ensinando eles ao egoísmo, né? É uma coisa que ele fala interessante. A gente sempre quer que nossos filhos alcancem o sucesso, mas raramente orientamos como, né? E isso deixa uma lacuna aberta para eles acharem que
O importante é só alcançar o dito sucesso material, não importa como, né? E que é importante a trilha que a gente orientar os nossos filhos na trilha que eles vão seguir dentro da ética, da questão ético-moral, e são poucos pais, pelo menos, segundo essa descrição aqui, que assim o fazem, o que é muito importante, né? Porque o sucesso material nem sempre é o sucesso ético-moral, e é isso que importa para o espírito, porque o sucesso material fica aí depois que desencarna, e o ético-moral é o que nós levamos para o outro lado, né? Para o mundo espiritual, para a eternidade, né? Então, ele chama essa atenção, né? E chama a atenção também sobre nossas viciações comportamentais que tanto atrapalham a nossa evolução, como a ira, ou a raiva, né? Os destemperos, o ciúme, né? A inveja, a usura, né? A rebeldia, né? Eu não, assim, rebeldia, eu tenho um certo questionamento com essa palavra. Eu não vejo ser rebelde como algo necessariamente negativo. Eu acho que é ser revolta que é ruim. Mas ser rebelde é não aceitar o que não está bom e procurar mudar da melhor maneira possível. Então a rebeldia depende. A rebeldia ela pode ser bem direcionada. Você se rebelar em algo que não está bom e querer o melhor, isso não é ruim. Agora não pode se fazer isso a qualquer custo, né? Quer dizer, para consertar o mal, criar outros males. Aí não. Mas se for uma rebeldia saudável, se por bons caminhos a gente queira, a gente não aceita o que está ruim e queira fazer algo melhor, então acho bom. Então acho questionável usar essa palavra rebeldia em contextos ruins, né? Mas eu entendo qual é a rebeldia que Filomeno, que o personagem aqui está dizendo, né? Rebeldia nesse sentido ruim, da revolta, né? Da irreflexão. Então é isso, né? A concupiscência, o ódio, né? São algumas das reações desse adversário implacável. Quem? O egoísmo, né? Que vige em todos nós, né? Em todos nós, uns mais, outros menos, né? Raros os que não têm, né? Em muitos já está dominado, vamos dizer assim, né? Mas sempre está lá ainda, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, e raro o espírito que não o tem, né? Tem uns que venceram, como o Mahatma Gandhi, né, que foi um vencedor do mundo, ele tinha tudo isso, mas ele venceu, ele conseguiu vencer isso dentro de si, né? Então, orientando a gente cultivássemos a fraternidade desinteressada de paixões, exercitássemos o amor conforme nos ensinou Jesus, bem diversa seria a nossa posição no planeta, né? Então, esse é o recado. É um texto belíssimo, uma preleção belíssima, que eu não vou ler todos, né? Aí ele comenta sobre a questão das obsessões, né? As obsessões de longo curso, né? Em processos nefandos de perseguições improcedentes, porque se sente tais espíritos, os obsessores, mesquinhos, depreciados, usurpados em direitos que verdadeiramente não lhe pertencem, como traídos, transferidos para outras a responsabilidade que são deles. Então, muitas vezes o obsessor que nos persegue, que se vinga da gente, ele se acha usurpado de direitos que nós tiramos dele, né? Mal, quer dizer, eu sofro um processo, um perseguidor obsessivo, cruel, vingativo, porque ele está se vingando, porque ele julga que eu fiz algo que o ultrajou, né? O machucou, o vilipendiou, que lhe tirou também direitos que lhe eram devidos e etc. Né? Aí parte para o processo do rancor, da vingança, como é claramente o caso aqui em pauta, né? De Esté. Ok? Então ele continua que ao clarão dos ensinamentos do Cristo, isso aí a gente vai tendo uma compreensão maior quando a gente se conhece enquanto espírito imortal, quando nos conhecemos enquanto espírito que temos jornadas reencarnatórias na Terra e quando a gente entende realmente os ensinamentos do Cristo, né, essa claridade que o Cristo nos traz, isso é muito fácil de compreender. E a partir da compreensão é o início da superação. Só compreender não faz a gente superar, né?
tem que compreender e começar a exercitar. Isso aí é o início da superação que vai se dar por um processo, mas que deve ser iniciado. Para alguns esse processo é mais rápido, para outros é mais lento. Aí vai da condição de cada um, né? Aí entra em questões emocionais, questões afetivas, questões intelectuais, toda uma série de coisas, né? Essa complexidade que é que somos nós, os seres humanos. Ok? Mas que a gente siga e faça a nossa parte. E o que for possível, e o que não for possível da gente fazer, mas for necessário, né, o Cristo fará por nós, né, dentro do merecimento de cada um. Então, assim, ele encerra, e aí a parte mais importante desse momento é a fala do Coronel Constâncio de Medeiros, né, o anfitrião do momento, que escuta tudo muito atento, e agora vai fazer a fala dele também, né? Que essa também é outra parte muito importante desse capítulo, né? As suas impressões sobre o aprendizado que ele está tendo com a doutrina dos espíritos e que efeito isso está fazendo na vida dele, né? Consequentemente, a vida da família, né? A saúde mental, emocional da família e especificamente da filha dele, que ainda está lá internada naquela casa de saúde que faz tratamentos assim, não muito eficazes por caso dela, né? Nós vimos, né, nos capítulos anteriores, os casos que o Dr. Bezerra visita lá, né, com Ângelo e Melquíades, e você vê que são 4 casos que ele trabalha, que são 4 casos que envolvem questões de saúde mental, mas que de origens completamente diferentes. Vê que o caso de Esther não há nenhuma patologia mental de ordem física, é uma patologia obsessiva, mas que, sendo de prolongado tempo, pode vir a causar dano também físico irreversível, cerebral irreversível, né? E realmente se tornar uma patologia, né, psiquiátrica permanente, vamos dizer assim, né? Ficar louca, vamos falando em termos populares, né? Bom, e aí o coronel, depois de ouvir essa preleção toda, ouvir o texto do Evangelho e a preleção, ele diz assim: cultor do egoísmo, tenho sido vítima de mim mesmo. As palavras dele, né? Aquele homem estourado, orgulhoso, agora já nos mostra aqui um outro lado que ele está tentando cultivar nele mesmo, se esforçando, né? Cultor do egoísmo, tenho sido vítima de mim mesmo, estribado em orgulhos vãos, que agora sou compelido a examinar para um inadiável processo de expurgo a mim próprio benéfico, né? Expurgo, olha, coisa forte, né? Em relação mesmo à revelação espírita ou à problemática que nos envolve a enfermidade da filha, padeço de amor próprio ferido. Jamais duvidei de Deus, acostumado, porém, a supor-me merecimentos inexistentes, reagia contra ele revoltado. Pobre verme que sou. Percebo então que o egoísmo se veste de ilusão para melhor apropriar-se de quem domina. Então a questão não era só o sofrimento por causa da filha, era o amor próprio dele ferido. Como é que uma coisa dessa acontece comigo? Com alguém da minha família? Como é que Deus permite isso? Ficava revoltado contra Deus, porque ele se achava merecedor de privilégios. Como é que isso acontece com minha filha? Então não é só a questão do amor da filha, pela filha dele, que é verdadeiro, mas também tem essa coisa do amor próprio ferido, do orgulho, sabe? Se achar realmente acima, né, da humanidade, vamos dizer assim. E agora ele está reconhecendo isso, né? E eu gostei dessa parte que ele fala, né? O egoísmo se veste de ilusão para melhor nos enganar, né? Quer dizer, dá essa ilusão da gente ser melhor realmente, se nos acharmos melhores do que os outros, para nos enganar, né? O egoísmo se vestindo de ilusão. Muito interessante, né? E aí, nesse momento, Dona Margarida, a esposa dele, fica emocionada, fica com os olhos lacrimejantes, né? E ante a confissão do esposo, vamos dizer assim. Aí ele continua, né? Sentimentos desencontrados, amo-me atormentado em relação à filha. Identifico grande mágoa de que padeço, não é tão somente o sofrimento de Esté,
né? Mas a autocomiseração, decepção pela vida, que me surpreendeu de forma amarga, que eu considerava até aqui injusta. Amor e raiva, piedade e revolta alternava-se em meu espírito sobre fardo insuportável. Quer dizer, tudo isso que eu já falei aqui, né? Agora começo a ver melhor. Injunções pretéritas, né? Experiências passadas, nos amarram uns aos outros, obrigando-nos a arrebentar as algemas do egoísmo. Então, ele fala mais algumas coisas, eu não vou ler tudo, claro que vocês estão lendo o livro, estão acompanhando, né? É importante que vocês leiam e também tirem as mesmas, né? Nesse momento, inclusive, a dona Margarida levanta e dá um beijo na testa dele, o abraça, né? Num gesto espontâneo, o que emociona todos, né? E o coronel, ele diz que está longe de aprender, né, tudo que ele aprendeu, que ele está longe de ser, ainda de aprender tudo que é necessário, mas o que ele já aprendeu, né, à medida que eu leio e medito, sem dúvida, aspiro à saúde e à paz da filha. No entanto, reconheço que sou mais doente do que ela, que só padece da mente, enquanto eu estou sobrecarregado no espírito das mazelas que causam aqueles outros distúrbios inditosos com prejudiciais. Então ele se reconhece até mais doente que a filha, que está com problema da mente, e ele está ainda além, e os problemas que ele carrega ele considera até pior, né? O egoísmo, o orgulho, a piedade, a raiva, né? A soberba, ele está declarando que são problemas bem piores do que o que a filha tem, né? Que ele é um doente, tanto quanto ela, talvez até pior do que ela, né? E ele se reconhece e quer se melhorar. Porque reconhecer o problema, como ele fala, a semelhança do cego de Jericó, agora vejo. Quer dizer, agora ele vê qual é a realidade, né? E que é muito bom, né? Teve os olhos abertos. Então, encerrando então essa preleção, que emocionou a todos, né? É feita a prece final, as considerações finais, né? É realmente um momento bem interessante. É feita uma prece sentida, né? Direcionada a Esther, o que emociona todos. Então, eles encerram o Evangelho no Lar e aí partem para a conversação fraternal, todos, né? E assim encerra esse capítulo, né? Realmente, o autor, né? Filomeno de Miranda, dizendo que logo após que despediram os visitantes, deixando lá imerso em psicosfera diferente da habitual, né, que é uma psicosfera muito melhor, né, Cristo fora convidado a voltar àquela família, né, ou seja, a psicosfera estava bem melhor, bem mais leve, né, e aí a partir daí já é o começo, né, da melhora para toda aquela família. Então, ou seja, não é só um socorro espiritual específico para Esther, mas para toda a família, todo aquele lar, né? Então é isso, gente. Chegamos ao final aqui do capítulo 14, muito bom, né? Mais uma ótima reflexão, né? Essa caída em si mesma do Coronel Constâncio, que estava precisando cair em si mesmo, precisando enxergar mais a realidade, né? E graças ao amigo dele, graças ao que fez com que ele, né, abraçasse os ensinamentos espíritas, e ele agora compreende melhor, apesar dele mesmo dizer que está longe de entender tudo, mas o que ele entende já tem sido suficiente para ele enxergar melhor a realidade, o que é muito bom, né? E aí encerramos esse capítulo, que eu espero que tenha sido útil a todos que acompanham esse estudo e que chegaram até aqui, ok? Então, a todos aí, raciocínios espíritas, um forte abraço e fiquem com Deus.